Olá, estamos aqui para mais um programa Jovens Pensadores, o programa em que o jovem é a estrela. Nós queremos ouvi-lo, o programa é só seu. Então, se você pensou em alguma coisa, se você tem uma sugestão a dar, se você quer reclamar alguma coisa, se você quer participar da nossa plateia, se você quer entrevistar algum convidado nosso, o nosso programa abrange qualquer tema que seja do seu interesse, do telespectador jovem. E jovem que eu falo aqui, olha, jovem de todas as idades, viu? Não há limite de idade, nem para cima nem para baixo. Nós queremos ouvi-lo. O espaço aqui é seu. E hoje, aproveitando para convidá-lo para sempre assistir nosso programa aos sábados às 15 horas, com reprise às segundas-feiras às 16, sábado, reprise às 2 horas da manhã, e depois ainda pomos no YouTube, no nosso canal Rosilma Roldan, para que você possa assistir quando perder ou rever sempre que quiser. Estamos sempre à disposição de você. Também queremos divulgar os nossos contatos. Como eu faço para me inscrever para participar do programa? Sábado passado, um jovem, assim que terminou o programa, me mandou uma mensagem pelo Facebook. Como eu faço para participar do programa, para me inscrever no programa? Você pode se inscrever através do meu perfil, mesmo no Facebook, pela fanpage do programa, Programa Jovens Pensadores, e também pelo e-mail que está aí na tela, que sempre aparece para você copiar e entrar em contato conosco. E se você não quiser vir aqui, mande a sua dúvida que a gente responde para você no ar. Sua dúvida em relação a todos os assuntos. Nós aqui temos algumas prioridades que são, primeiro, ouvir o jovem e depois levar informação de qualidade para esse jovem, para que ele não fique por aí repetindo o que ele escuta sem realmente saber se aquilo é verdade ou não. Não que aqui a gente possa dizer que tudo que acontece aqui é verdade, não. Aqui é apenas um incentivo para que você possa ir atrás e pesquisar. Será que o que foi dito naquele programa é isso mesmo? Será que não tem algumas outras nuances? Será que não tem mais outros olhares sobre esse tema que foi apresentado no programa? O objetivo do programa é esse, é instigar a sua curiosidade. Nossa prioridade também é educação e saúde. E dentro da área da saúde já trouxemos alguns médicos, já trouxemos dentista e vamos continuar trazendo, porque é um assunto que interessa bastante ao jovem. E hoje nós temos muito prazer de estar com a Márcia Ticchi, uma psicóloga renomada, conceituada, que nos enche de alegria de estar aqui. Ela vai ser entrevistada por 2 jovens que já participam no nosso programa há algum tempo. É a Pri Freitas, que é a nossa comentarista do programa, e o Erickson Alves, nosso engenheiro aeroespacial, que está aqui com a gente. Eu falo porque eu tenho orgulho, é como se eu que tivesse entrado na faculdade. E eles vão perguntar para a Márcia quais seriam as dúvidas dele em relação a muitos assuntos que podem ser resolvidos e respondidos pela psicologia. Não é isso mesmo, Márcia? Pois é, eu quero agradecer a confiança, o convite e a confiança de estar aqui nesse programa e também parabenizar, né, a presença dos jovens e você pela iniciativa de dar voz aos jovens. E espero poder contribuir, porque eu acho que qualquer um de nós, na profissão que tenhamos, temos um papel social. Então eu venho aqui com muito prazer para exercer esse meu papel, de tirar dúvida daquilo que eu sei e de repente saber com eles o que eu ainda não conheço. Isso mesmo, Obrigada. Porque muitas vezes, sabe, Márcia, eu como professora, né, eu sou autora de um projeto inédito que é dar direito para crianças, né, porque eu acho que mudando a cabeça das crianças a gente consegue mudar a cultura de um país. E eu me lembro que quando eu dava aula, eu achava que eu falando algumas coisas que eram do meu interesse, seria de interesse deles. E logo percebi que não, que você tem muito mais que ouvi-los, porque aí sim, você pode ir ao encontro das curiosidades e dos interesses deles. E aí sim você estabelece um canal. É isso mesmo, né? Sem dúvida nenhuma. Aliás, todo relacionamento deve ser pautado nessas pontes, né? Nós viemos de uma formação judaico-cristã do mundo ocidental muito hierárquica, em que
estava dito, as coisas eram definidas e eram daquele jeito. Hoje, a boa educação, a felicidade, o encontro familiar se faz muito mais na horizontal, onde redes, né, são as redes, nós estamos conectados por redes e a família é uma rede, e na rede há troca. E hoje eu vi uma notícia que até me impressionou, não é muito da minha área, daqui a pouco vai ser da dele, que também no mundo... que o mundo, os satélites, os outros mundos, as outras galáxias, e nós estamos conectados por redes. Foi uma descoberta recente, uma coisa muito complicada para mim, mas reforçou essa ideia de que quanto mais canais de troca nós temos, mais evoluídos e melhores nós falamos tanto de paz, né? O que é paz? É a possibilidade de troca. Não é esconder do outro ou tirar do outro, é ter um caminho livre da mão dupla. Enquanto temos mão dupla em todos os sentidos, a paz está estabelecida. E então eu agradeço estar novamente e estou aqui à disposição sua e dos meninos. Quem pergunta primeiro? Bom, primeiramente eu queria agradecer de estar aqui no programa, essa oportunidade maravilhosa, que eu sou apaixonada por esse programa, e também a oportunidade de estar conversando com a Márcia, que é uma profissional excelente. Já ouvi muito falar de você e agora tenho a oportunidade de conhecer pessoalmente. E a minha pergunta é assim, eu gostaria de saber qual a importância de uma família presente na vida de uma criança ou de um adolescente. Isso interfere no futuro, no adulto que essa pessoa vai se tornar? A família, na verdade, é o primeiro espaço de sociabilização, é onde se aprende a conviver. Então, só por isso já é muito importante. E também porque a família vive num ninho, e o ninho é o lugar em que se alimenta de amor. E esse amor faz parte da construção do ego daquela pessoa. Só que nós também temos que levar em consideração que algumas pessoas não têm família. E porque não têm família, estão perdendo todas essas oportunidades? Não necessariamente, desde que sejam acolhidas amorosamente, ou por uma instituição, ou por pais adotivos. Então, eu acho que a família realmente é muito importante, mas na falta de uma, podemos arranjar substitutos que exerçam o mesmo papel, desde que estejam calcados no principal, que é o principal alimento para a formação de qualquer indivíduo, que é o amor. Até a plantinha, a gente já ouve dizer que se você regar com amor, ela vai ficar mais viçosa, não é assim? Então, sem dúvida que a família é o primeiro núcleo e é muito importante. Mas também temos que convir que ela não existindo, temos outras chances sim. Mas para isso a sociedade tem que estar preparada para esse olhar de acolhimento, de respeito às diferenças e de amorização de uma maneira geral. E é importante falar disso, sabe, Pri? Além de responder sobre a questão da família, porque nós vivemos uma época de muito descrédito, de muito desamor, de muita desvalorização, de afeto, de cuidado. E isso a família faz naturalmente, mas também temos que incentivar e nos estimular a ter esses sentimentos por todos que nos cercam, com os amigos. Hoje você olha para uma amiga, não digo você, mas é um exemplo, o primeiro olhar é para perceber um defeito, uma crítica, é bonito, é feio, é gordo, é magro, cabelo assim, cabelo assado. Ninguém olha e fala o prazer de te ver, você está feliz. São valores que se aprende na família, mas que nós podemos, de alguma maneira, reproduzir na sociedade. Só para, antes de passar para o Erickson, para completar essa pergunta ótima da Priscila, na minha experiência de professora, eu fui muito pouco tempo professora, mas eu notei, Márcia, que exatamente isso que você falou, por exemplo, o grande problema, óbvio que não é a criança que tem um lar, que tem mãe, que tem pai, uma família estruturada. O problema maior é uma criança que tenha, por exemplo, um pai alcoólatra ou desconhecido, uma mãe viciada em droga, e aí então ela não tem a estrutura familiar. E aí a gente pensa, essa criança está perdida? Ou então, uma criança cujo pai e a mãe trabalham o dia todo e quando chegam não tem essa preocupação de estabelecer um elo afetivo com a criança. E aí eu
pensava na minha responsabilidade como professora, estando na escola, que teria também que entrar e fazer parte desse acolhimento, porque eu acho que hoje a escola, ela tem um papel diferente de antigamente, em que a mãe não trabalhava e ficava o tempo todo aquele poço de amor em casa, sempre distribuindo amor e atenção. E hoje não é mais assim. Então eu acho que a escola tem que... Na minha visão, eu estou te falando isso, Márcia, porque isso é uma discussão muito grande na escola, inclusive no Facebook a gente vê isso todo dia, o professor só ensina, a família educa. E eu acho que não, eu acho que a escola ela tem que se ampliar muito mais. O que você acha? É verdade, tudo isso, só que não é, a escola não pode substituir aquilo que não vem do lar, do berço. E também nós trabalhamos com a mãe boa e a mãe má. Que a mãe boa e a mãe má. A vida nos traz muitos desafios, muitas frustrações e, de repente, aprender a conviver com frustração e decepção pode acontecer dentro da família. De não ter o pai ideal, de não ter a família ou ter os pais mais ausentes por necessidade. Então, usar também aquilo que não é perfeito para a formação, que é você ter uma atitude reflexiva, crítica, e às vezes essa criança pode chamar a atenção dos pais. Aí a escola pode, como foi no programa de semana passada que eu ouvi, chamar a atenção daqueles pais, mostrando para eles o quanto eles estão faltando, mas sempre fazendo pontes, nunca um querendo ocupar o lugar do outro. Nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta o Erickson vai fazer a pergunta dele. Voltamos já já. No lugar de qual dos dois você quer estar? Drogas destroem você e o seu futuro. É isso aí, galera. Costa Vive Brasil aqui na TV Com. Você já sabe, todo domingo das 11 à meia-noite. As principais festas, os principais eventos, artistas famosos, você só encontra aqui no Costa Vive Brasil. Turismo de verdade. Na TV Com, todo domingo das 11 à meia-noite. Você não pode perder. Voltamos e agora vamos passar a palavra ao Erickson Alves, que vai fazer a sua pergunta para a Márcia Tique. Por favor, Erickson. Márcia, eu gostaria de saber se o jovem ele já nasce com uma inclinação ao crime ou se ele é uma mera vítima psicológica do meio em que ele vive, de uma família destruída, de um meio social corrompido. O que você acha? Na verdade, nós estamos complementando o que a gente estava falando no outro bloco, que é o papel da família. Eu não tenho dúvida que a miséria é um laboratório de um mal social. E nós vivemos num país em que ainda existe muita miséria. Por outro lado, seria muito fatalista dizer que porque é pobre ou porque a família é desestruturada, o jovem tem tendência para o crime. Tem o caráter, tem a formação, tem o ambiente em que é criado, os valores do ambiente, além dos valores familiares, mas também tem, sem dúvida nenhuma, a psicopatologia. Existem aquelas pessoas, que é uma minoria, que são criminosos ou que são pérfidos, que são cruéis por natureza, mas aí é uma psicopatologia, é uma doença mental.
que é uma minoria. A grande maioria do que a gente vê, eu acho que tem muito mais o caráter educativo, do estímulo ao consumismo, que está existindo muito nos jovens. Eu percebo isso, não sei se você também lidando com eles, os jovens estão muito mais valorizando essa coisa do consumismo, tem uma competição entre os jovens que acaba isolando-os e diminuindo a força do grupo. Só que no crime, na droga, o grupo é unido. Há alguns anos atrás, não sei se vocês lembram, eles talvez não tivessem nem nascido, tinha uma campanha de cuide bem do seu filho, senão um traficante o adota. Vocês lembram disso? Por quê? Porque quando tem uma estrutura, mesmo que seja do mal, bem organizada, o jovem se sente seguro naquele ambiente, apesar de ser criminoso. Então, existem muitos fatores que levam à criminalidade, mas eu não acusaria apenas as famílias, eu acho que é multifatorial. É a mesma coisa da diversidade. Tem uma discussão de que pais homossexuais não são bons educadores. Se a gente pensar que um homossexual nasceu de uma família heterossexual, já vemos que não existe uma relação entre família e formação, em família e desenvolvimento. Mas agora, eu pessoalmente, eu sou a favor sim da redução da maioridade penal, porque o jovem está muito amadurecido para suas escolhas. E é uma maneira de, além de ter o amadurecimento para a escolha, também ter o amadurecimento para assumir com seus próprios erros. Márcia, eu vou fazer uma pergunta para você. Nós vemos, inclusive quem fala muito isso é o Drauzio Varela, que a gravidez precoce é um caso de saúde pública aqui no Brasil. E você, como psicóloga e lida com jovens, o que você falaria, como você orientaria nesse sentido? Eu sei que você é uma pessoa que dá muito palestra em escolas para jovens. Como evitar a gravidez precoce? Pois é, na verdade, ao falarmos de gravidez, nós estamos falando de sexo seguro, sexo responsável. O sexo é muito bom. É saudável viver, usar o corpo quando o desejo se manifesta. E o desejo se manifesta quando você está junto de alguém que de alguma maneira ou você ama, ou você admira, ou te faz bem. O que tem acontecido ultimamente é que o sexo ficou supervalorizado. O sexo ficou supervalorizado como uma única forma de demonstrar amor. Aliás, eu faço uma campanha a favor do beijo, sabe? Porque se pulou tantas etapas, e eu não tenho nada contra o sexo, mas o sexo, apenas a genitália, eu considero uma coisa muito pobre. E é esse sexo em que se utiliza apenas o genital que acaba trazendo consequências, não só da gravidez precoce, das doenças sexualmente transmissíveis. Hoje o HPV, tanto é que tem vacina agora recentemente liberada pelo governo para meninas e meninos que ainda não tiveram início na vida sexual. O que eu quero falar com isso? Porque leva ao câncer de útero, né? A evolução leva ao câncer de útero. A questão é o seguinte, nós somos 100%. Os nossos órgãos sexuais equivalem a 2% do nosso corpo. E essa liberação sexual, repito, o sexo é muito bom, desde que tenha toda uma circunstância afetiva, amorosa, de cuidado. Mas o que houve foi um reducionismo. O sexo ficou reduzido aos órgãos sexuais. Tanto é, quando eu falei agora há pouco, eu sou a favor do beijo e faço uma campanha, os casais não se beijam mais. Antes, ver um casalzinho, adolescente, extrapolar, era dar um beijaço, um malho. Hoje não tem isso, porque tem a facilidade da relação sexual, então se pulou essas etapas. E talvez eu julgue muito mais grave essa dificuldade de demonstrar afeto de outras maneiras do que a gravidez, porque a gravidez é o resultado de um sexo pobre. É um sexo irresponsável, um sexo fora de hora, um sexo sem prevenção,
sem educação sexual. Então, se torna um problema, sim, de saúde pública, porque nós vamos ter jovens adolescentes ainda despreparados para cuidar da sua própria vida, tanto é que não cuidaram daquela relação sexual, que vão ter filhos para serem cuidados. E se torna um problema social, porque vai ser um problema da sociedade. Então, assim, é legal transar? É legal sim, e gostoso, bom, é uma manifestação de afeto. Portanto, tem que ter afeto, tem que ter responsabilidade. E essa falta de afeto vai também repercutir na criança que nasce. Ah, sem dúvida, porque serão pais ausentes ou pais despreparados, mas não despreparados para ser pai, porque ninguém está pronto para ser pai, mas despreparados na sua própria vida. Muito imberbes, muito ainda, eu diria, famintos de vida, de experiências. Investindo neles mesmos. Exatamente. E não estão prontos para se doar para uma criança. Exatamente. Que exige tanto, né? Tanto desprendimento, né? Pri, ainda temos um tempinho para fazer mais uma pergunta, Pri, e mais uma pergunta, Erickson. Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação a minha pergunta sobre o amor da família. Você falou que esse amor para a família pode ser substituído. Se a família de uma pessoa for desestruturada, por exemplo. Eu já tive alguns exemplos de amigos que, por conta da família, acabaram seguindo um mau caminho. E, graças a Deus, eu tenho uma família que eu amo muito e que me ama muito, isso cercada por pessoas maravilhosas. Mas, então, eu queria saber se essas pessoas que acabam indo por um mau caminho, por causa dessa falta de amor da família, se tem como voltar eles e dar um rumo certo para essas vidas. Sem dúvida nenhuma que sempre dá para fazer uma marcha ré e retomar o caminho. Agora, eu só queria fazer um comentário sobre o que é uma família desestruturada. Nós não podemos negar, e há movimentos sociais que não voltam mais para trás. E hoje temos o divórcio estabelecido. Mas o que faz uma família ser estruturada? É o pai e a mãe estarem juntos? Não necessariamente. É o pai e a mãe cuidarem daquele ente querido, é o olhar cuidadoso. Eu às vezes digo que eu implico com a palavra amor, porque amor é muito etéreo, muito aberto. Cuidar é amar. Cuidar é ter um olhar, é direcionar, é pegar na mão, de vez em quando dar um castigo. Porque também tem dizer outro não. lado, dizer não, porque eu tenho uma outra questão, viu? Aquilo que pode se imaginar uma família estruturada, que é aquela família doriana, de repente não tem uma estrutura interna de educar um filho pondo limites. Hoje a sociedade toda está precisando de limites. Nós mesmos temos que saber, nós estávamos falando agora há pouco da facilidade do telefone celular. Você já viu como a gente ultrapassa limite com o telefone? De repente eu ligo para a Rosilma, mas eu não penso se é um horário em que ela vai estar, sabe? E se ela não atende, fica um constrangimento, ou ela se sente na obrigação de devolver o telefonema, como está todo mundo entrando na vida de todo mundo. Então, exercitar o limite é uma maneira de educar e de manter a estrutura da família. Mesmo que o pai more na China e a mãe no Oriente Médio. Mas aquela criança vai saber que ela é amada, que tem o Skype, que tem o Facebook, que o pai está preocupado, que tem hora, que tem liberação adequada àquele momento. Ah, mas todo mundo vai. Mas você não é todo mundo. Hoje, não é. Aliás, essa frase é uma das do Paulo Gustavo, lá Dona Hermínia, ele põe lá no Facebook, você não é todo mundo, mas não é verdade. Cada um tem a sua formação e cada família tem a sua cultura. Infelizmente, parece que as pessoas esqueceram, né, aquelas frases clássicas que davam tão certo. Erickson, para terminar o programa. Eu gostaria que você desse uma palavra final sobre a solidão nesse planeta que está superpovoado. Pois é, a gente se comunica com tudo e todos e existe a solidão. Você sabe, eu me preparei, parece que para responder isso, porque há poucos dias eu refleti sobre isso quando eu fazia uma leitura sobre o consumismo. E realmente, quando eu li aquilo, num primeiro momento eu não entendi o quanto o consumismo está nos trazendo solidão. Porque nós estamos, eu falei isso num outro momento, mas agora, não sei porque é necessário repetir. Quanto mais consumista, estimulada para consumir a sociedade está, a sociedade também vai ficar competitiva.
O que é a competição? É um contra o outro, e isso vai trazendo solidão. Então, quanto menos valores materiais nós imprimirmos na sociedade, na família e na educação, menos solidão vai haver no jovem, no adolescente, que está, sim, muito solitário. Você tem toda a razão. Bom, gente, nós estamos terminando, e só para concluir esse pensamento da solidão no meio do um planeta tão povoado e a gente sozinho, a gente vê no Facebook muita gente criticando o BBB, porque que assiste o BBB, porque é horroroso e não sei mais o quê. Eu, desde o primeiro programa, acho que a coisa mais, para mim, que me causa mais agressão naquele programa é justamente o que a Márcia acabou de falar. A competitividade e a falta de solidariedade, o incentivo à mentira, o incentivo a ser predador do outro. Eu acho que ali é um mau exemplo durante 3 meses, já há 14 anos, e isso, infelizmente, é um exemplo no mundo todo, porque esse programa faz sucesso no mundo todo. Eu acho que a pior lição que tem ali não é a mediocridade que as pessoas falam, porque nós todos somos medíocres várias vezes ao dia, não é esse o problema. O problema que eu vejo maior é justamente esse comportamento predatório que é tão enaltecido no programa. Deixo essa reflexão até sábado que vem, se Deus quiser.